Bom dia, queridos alunos do oitavo ano, espero que vocês estejam bem. Na aula de hoje nós vamos falar sobre as relações internacionais e sobre a herança colonial na América. Tanto para o Brasil quanto para os demais países da América colonial, conseguir que outros países reconhecessem sua independência foi um processo longo, delicado e custoso. Como vimos que no caso brasileiro, embora não tenham ocorrido diretamente conflitos armados contra tropas metropolitanas, a independência do país custou muito dinheiro aos cofres públicos, sendo necessário até mesmo um empréstimo de investidores ingleses para que o governo da nova nação saldasse a dívida que Portugal cobrava. Em outros lugares, como na Venezuela, na Colômbia e na Argentina, os confrontos se estenderam por até uma década e os custos financeiros e sociais dessas guerras deixaram marcas severas na economia desses países por muitos anos. Ainda assim, houve um grande esforço de todas as novas nações americanas para estabelecer laços diplomáticos com os Estados Unidos, bem como com países da Europa e da Ásia que pudessem ser bons parceiros comerciais e influências positivas na política internacional. Como foram, então, as relações políticas e econômicas estabelecidas entre as nações recém-independentes da América e os outros países, inclusive as antigas metrópoles? A relação entre as nações americanas e europeias já era estreita desde a época colonial. Além das relações com as metrópoles, as colônias mantinham contatos comerciais e culturais com outros países. No Brasil, por exemplo, desde 1808, com a abertura dos portos às nações amigas, o contato com a Inglaterra se estreitara. Além da entrada de muitos produtos para serem comercializados, esse acordo permitiu a vinda de muitos ingleses ao país. Além da circulação de produtos, pessoas e elementos culturais, a influência inglesa no Brasil se estendeu ao campo econômico. Afinal, foi o capital inglês que financiou muitas medidas tomadas pelo governo de Dom João. Foram ainda os banqueiros ingleses que emprestaram dinheiro aos cofres públicos brasileiros quando Portugal exigiu indenização para aceitar a independência de sua ex-colônia. Em outros países, a presença de europeus foi marcante no próprio processo de independência, desde o caso do apoio francês à independência dos Estados Unidos até a participação de soldados e mercenários ingleses nos conflitos regionais da América Espanhola. A participação da Inglaterra nos processos de independência e o apoio para o reconhecimento internacional das novas nações garantiram ainda novos mercados aos produtos ingleses. Desde o início do século XIX, quando a Península Ibérica fora invadida por tropas francesas, a Inglaterra conquistou cada vez mais espaço no comércio com a América, comprando produtos primários importantes para a economia da colônia e fornecendo produtos manufaturados, que abasteciam o crescente mercado consumidor latino-americano. Houve, assim, grande esforço, tanto por parte das novas nações americanas, quanto das nações europeias, sobretudo da Inglaterra, para manter boas relações políticas e comerciais com o fim das relações entre colônias e metrópoles. Já vimos no começo desse capítulo que os Estados Unidos buscaram consolidar sua influência política, econômica e social por todo o continente americano. Segundo o discurso dos representantes políticos norte-americanos, as relações entre a Europa e a América haviam sido de dominação, mas os países americanos não poderiam mais ser subjugados por qualquer tipo de intervenção colonialista. A política que defendia a América para os americanos ficou conhecida como Doutrina Monroe, e seus princípios fundamentais eram deixar claras as esferas de influência da América e da Europa, não aceitar tentativas de recolonização dos países que haviam conquistado sua independência há pouco tempo e assumir o compromisso de não intervir nas colônias europeias que ainda existiam no continente americano. No princípio, o presidente Monroe,
que deu nome à doutrina, acenava com uma política de proteção mútua, em que os Estados Unidos seriam defensores da liberdade das outras nações americanas contra ameaças estrangeiras. Posteriormente, essa doutrina legitimou o intervencionismo norte-americano no continente, pois, como maior potência econômica das Américas, o país acabou por impor seu domínio político e econômico às demais nações americanas. O projeto político da doutrina Monroe contrastou com outras propostas para a organização da Nova América, como o pan-americanismo latino apresentado no Congresso do Panamá em 1826. Desde os primeiros conflitos pela independência nas colônias espanholas, falava-se na união das sociedades hispano-americanas. Simão Bolívar divulgava a ideia de uma grande nação americana formada pela Confederação Solidária de Países que antes tinham pertencido ao Império Espanhol. Essa ideia era muito corrente desde a época colonial, e seus defensores listavam o passado histórico comum das regiões, além de similaridades como a mesma língua, a mesma religião e uma organização político-administrativa semelhante, como fatores que integravam todo o território que havia pertencido à Espanha. Para garantir a autonomia política de uma grande nação hispano-americana, seriam necessários diversos acordos entre as novas nações, bem como o apoio de potências estrangeiras que tinham grande participação na vida econômica e política da América Espanhola. Mas conciliar os diferentes interesses das nações americanas para construir um grande país era bastante complicado. O Congresso do Panamá já começou com desfalques, pois muitos países americanos, inclusive o Brasil, recusaram-se a participar. Os Estados Unidos nem foram convidados para o encontro, apesar de toda a influência que já exerciam sobre o continente. Contudo, a Inglaterra, principal parceira comercial de muitas nações hispano-americanas, enviou representantes que tinham como objetivo manter as condições favoráveis à entrada de produtos ingleses na América. No encontro, apesar de terem sido assinados alguns tratados de cooperação, os interesses das oligarquias locais, as dificuldades econômicas do pós-independência e o modelo econômico agrário exportador, que colocava as novas nações em concorrência direta, determinaram o fracasso do projeto bolivariano. Outro impedimento à aliança americana era a própria definição dos territórios e de suas fronteiras, o que gerou desconfianças mútuas, conflitos e desacordos entre os possíveis signatários de uma confederação latina que nunca se realizou. O ideal pan-americanista ganharia uma nova interpretação com a primeira Conferência Pan-Americana de Washington em 1889, quando os Estados Unidos assumiram o comando do movimento por uma América, entre aspas, integrada. O secretário de Estado americano James Blaine, que comandava a participação do país nesse encontro, dizia que seus interesses eram, em primeiro lugar, trazer a paz e evitar guerras inúteis na América do Norte e do Sul. Em segundo lugar, cultivar relações comerciais amigáveis com todos os países da América para aumentar de forma significativa as exportações dos Estados Unidos. Ao longo do século XIX, os Estados Unidos expandiram seus territórios, que se estendiam do Oceano Atlântico ao Pacífico. Nesse processo, entraram em guerra com o México em 1846, conquistaram a Califórnia em 1848 e concorreram com empresas britânicas pela instalação de estradas de ferro e canais no México, na Nicarágua e no Panamá, tendo a América Central e o Caribe como áreas estratégicas para a preservação das suas conquistas territoriais e econômicas. Chegaram assim à posição de principal potência americana.
No final do século XIX, os Estados Unidos consolidaram sua supremacia política e econômica, concorrendo pelos mercados mundiais com a França, a Alemanha e a Inglaterra. Na América, anexaram Porto Rico e atuaram militarmente no processo de independência de Cuba em 1898, em um dos últimos episódios dos processos de independência das colônias espanholas na América. Muitas regiões da América foram ocupadas pelos europeus desde o fim do século XV. Espanhóis, portugueses, franceses, ingleses e holandeses estabeleceram-se em diferentes áreas do continente, relacionaram-se com a população indígena, estabeleceram seus valores, suas instituições e seus costumes como práticas a serem adotadas e, por fim, impuseram à população americana um novo universo cultural. Tantos anos de relações coloniais deixaram profundas marcas nas sociedades americanas até os dias de hoje. Você já ouviu falar em arquitetura colonial e em herança colonial? Bom, em geral, quando usamos esses termos atualmente, fazemos referência a aspectos da cultura ou a heranças políticas, sociais e econômicas da época em que as nações americanas eram territórios europeus. Essas expressões, no entanto, não estão relacionadas à cultura essencialmente europeia na América, mas sim a um conjunto que mescla elementos culturais das antigas metrópoles às culturas pré-colombianas e africanas. Algumas referências a esse passado são bens materiais, com que os americanos convivem em muitas cidades, como as referências arquitetônicas. Outras, contudo, não são visíveis, como a religiosidade, as línguas faladas no continente, os preconceitos étnicos e outras práticas cotidianas. É terrível pensar que os preconceitos étnicos são práticas cotidianas, ou seja, encarar o preconceito contra os afro-brasileiros ou os ameríndios é uma prática cultural é, que foi incorporada à prática cotidiana. Isso é um absurdo. Bom, desde os primeiros anos na América, os europeus preocuparam-se em organizar o espaço de vilas e cidades de acordo com os modelos que trouxeram de suas regiões de origem. No caso das colônias da Espanha, as primeiras ocupações europeias organizavam-se em torno de uma praça central, onde geralmente ficavam a igreja e outros edifícios da administração colonial. As ruas e as demais construções distribuíam-se em ruas que seguiam um traçado de malha quadriculada. Essa, essa disposição espacial era bastante diferente daquela que se observava nas cidades e nas vilas dos grupos indígenas e acabou sendo adotada na construção da maior parte das cidades da América Espanhola. Na América Portuguesa, a administração metropolitana esteve mais distante. A tarefa de ocupar e explorar o território foi delegada aos colonos. Disso resultou que a maior parte das antigas cidades do Brasil colonial surgiu de forma não planejada. Em primeiro lugar, eram construídas algumas casas, igrejas e, de vez em quando, edifícios públicos. Depois dessa formação inicial, eram traçadas as ruas nos espaços restantes entre as construções. Assim, há ruas curvas e muitas ladeiras na paisagem colonial portuguesa, diferentemente das cidades coloniais espanhas. Somente quando o poder público metropolitano português passou a interferir na administração colonial e planejar a ocupação e a defesa do território, as cidades brasileiras passaram a ter ruas de traçado reto. Salvador é um bom exemplo desse contraste. Na Cidade Alta, é possível verificar as ruas planejadas e a distribuição das construções segundo essa organização. Já na Cidade Baixa, a ocupação não foi planejada, e isso se reflete no traçado das ruas e na disposição das construções. Um importante referencial da paisagem colonial na América Latina são as construções de caráter religioso.
A presença do cristianismo católico e a influência da igreja ainda são perceptíveis na grande quantidade de igrejas, capelas, conventos e mosteiros, especialmente nas cidades de maior concentração populacional e maior circulação de riquezas na época colonial. Nessas igrejas predominam o barroco e o rococó como marca do estilo colonial, com as imagens religiosas de grande dramaticidade, própria do movimento de contra-reforma católica, e a douração, ou seja, a aplicação de ouro nos mais diversos objetos, altares, molduras de quadros, capas, lombadas de livros, característica da fase mineradora, tanto no Brasil quanto em outros países da América Hispânica. A arquitetura da época colonial representa traços distintos nas diferentes regiões americanas, pois, ainda que tenha se desenvolvido com base nos modelos das construções europeias, acabou adaptada às matérias-primas disponíveis nas diversas regiões da América, bem como ao conhecimento técnico dos trabalhadores que se engajaram nessas construções. No período colonial, esteve em voga na Europa a arquitetura renascentista, com linhas clássicas, surgida como oposição às construções medievais. Depois vieram o estilo barroco, que superpôs ao estilo clássico, com decoração repleta de detalhes que procurava expressar a riqueza com os mais variados ornamentos, e posteriormente o movimento rococó, com traços mais simples, menos rebuscados, mas ainda com ostentação de riqueza. Finalmente, a partir do final do século XVIII, surgiu o estilo neoclássico, um retorno à arquitetura de inspiração grega, com linhas mais geométricas e menos pompa, representando de certa forma os modos mais simples da burguesia em oposição aos da nobreza. Mas na América, o que houve foi a fusão de estilos e técnicas, o que resultou na formação de cidades com paisagens próprias, diferentes das europeias. Muitas línguas são faladas atualmente no continente americano, mas a maioria da população fala espanhol, inglês ou português. Aí está mais uma herança dos tempos de colônia. Além das línguas predominantes, há países cuja língua oficial é o francês, o holandês e mesmo línguas de origem indígena. Na América, a língua espanhola sofreu acréscimos pelo contato com as culturas indígenas e africanas. No Brasil, por exemplo, nas regiões ocupadas pelos bandeirantes na Amazônia e no Maranhão, línguas e dialetos indígenas foram mais falados que o português até o século XVIII. Do legado colonial faz parte também o desaparecimento de inúmeras línguas dos povos ameríndios. Na América do Sul, ainda são faladas cerca de 500 dessas línguas indígenas. Apenas no Brasil, são cerca de 170 línguas. Na América Central e no México, aproximadamente 70. No passado, eram mais de 2.000 línguas nativas. Por outro lado, surgiram novas línguas. O crioulo, do Haiti, falado por cerca de 80% da população, e o papiamento, falado em Curaçao, Bonaire e Aruba, áreas colonizadas pelos holandeses, são exemplos de línguas crioulas resultantes da fusão entre a língua do colonizador e as línguas indígenas e as línguas africanas. A cultura faz parte da identidade das sociedades. Assim, podemos dizer que a herança cultural colonial ainda hoje marca as várias identidades do povo americano. A língua falada, as tradições religiosas, as práticas sociais, os costumes, os saberes e os valores são elementos essenciais para a identidade e a unidade nacional. Por essa razão, as nações se esforçam para preservar os elementos culturais que as identificam, como forma de afirmar sua historicidade e a noção de pertencimento a uma sociedade, ou seja, sua identidade. Cultura é algo que se produz
e reproduz nas relações sociais em um movimento dinâmico que engloba a tradição e a inovação. Assim surgiram novas culturas na América, como a brasileira, a mexicana e a norte-americana, plurais, diversas e originais, mas que conservam aspectos de seu passado e de sua memória coletiva. Bom, nós terminamos de analisar então nessas últimas aulas o capítulo 5 do livro. Terminamos, portanto, o conteúdo do bimestre e eu gostaria de fazer uma breve revisão de 3 pontos distintos, mas que compõem esse contexto da América, de independência e pós-independência, para a gente fazer uma breve revisão. Começando então pelos Estados Unidos na pós-independência, que é mais importante para lembrarmos. Primeiro, as 13 colônias da América do Norte foram as primeiras a romper com o domínio colonial em 1776. Segundo, depois da independência, os norte-americanos decidiram-se a expandir seu território para o oeste com base na teoria do destino manifesto, aquele mesmo que também trouxe grandes entraves e guerras com as populações indígenas que viviam nesses territórios e que levou praticamente ao seu extermínio, assim como ocorreu também aqui na América Central e do Sul. E terceiro, houve também um grande esforço em ampliar a influência dos Estados Unidos em outros países do continente americano, concepção ideológica que ficou conhecida como a doutrina Monroe. Sobre as independências na América Espanhola. Primeiro, muitos dos processos de independência das antigas colônias espanholas foram conduzidos por uma elite local, os crioulos, que fomentaram sentimentos nacionalistas em várias regiões. Segundo, as independências da América Espanhola foram precedidas por movimentos anticoloniais, como a rebelião de Tupac Amaru, no Peru, e o movimento comuneiro, no México. Terceiro, a construção das novas nações americanas inspirou-se nos modelos de progresso e civilidade, entre aspas, europeus, privilegiando a população branca em detrimento dos direitos das populações indígenas. Movimentos esses que a gente consegue observar até hoje, pois constantemente nós podemos observar a retirada cada vez maior dos direitos das populações indígenas. Sobre as relações internacionais, primeiro, a Inglaterra teve um importante papel na construção das novas nações americanas, emprestou dinheiro aos novos governos e tentou garantir boas relações comerciais em todo o continente. E segundo, o panamericanismo latino-americano foi uma proposta de confederação solidária de todos os países que haviam sido colônias espanholas, mas o projeto de construção de uma única e grande nação hispânica na América não teve êxito. Bom, portanto, terminamos a matéria do segundo bimestre. Caso vocês tenham qualquer dúvida, me mandem mensagens no chat do Schools, me mandem recados no binóculo. Caso tenham dúvidas para terminar e enviar a pesquisa bimestral ou a atividade contínua, também, por favor, entrem em contato comigo. Abraços, até mais.